guiai meus passos no caminho. Hoje os paramentos roxos dão lugar ao rosa. Estamos no domingo Gaudete, o domingo da alegria. A liturgia nos ordena: exulte de alegria, exulte de louvores. Mas eu queria iniciar perguntando: como é que se ordena um sentimento? A alegria não deveria ser espontânea? E se deveria ser espontânea, como a igreja pode nos mandar ficar felizes quando o mundo parece desabar? Essa é uma boa pergunta para a gente iniciar hoje. Porque a alegria cristã, minha gente, não é aquele otimismo ingênuo, aquela coisa de vai dar tudo certo. Não. A alegria do advento é teológica. Ela convive com o sofrimento. É bonito porque celebramos a alegria justamente quando a noite parece mais escura. Os exegetas dizem que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, aquela em que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ele escreveu isso quando ele estava preso para morrer. Ou seja, mesmo nesse cenário, ele diz: alegrai-vos. E é exatamente nesse paradoxo de luz e sombra que entramos no Evangelho de hoje. Um texto que toca na ferida da nossa própria fé. João Batista, aquele que saltou de alegria no ventre de Isabel, agora está na prisão, enviando discípulos para perguntar: é você mesmo, Jesus, aquele que há de vir? É bonito porque até os grandes santos, os grandes profetas como João, tiveram suas noites escuras, tiveram suas dúvidas. Vamos ouvir o Evangelho, vamos escutar atentamente. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. O Evangelho nos leva para um lugar terrível, a fortaleza de Maqueronte. Uma prisão no deserto, quente, opressora. Lá está João Batista, aquele que gritou no deserto. Agora ele está silenciado pelas correntes de Herodes. Pois bem, lembrem que João anunciou o Messias como aquele que viria com o machado na mão. Mas agora ouve falar de um Jesus que anda com pecadores, que fala de amor aos inimigos. E o texto diz que João enviou discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Reparem que drama. João, que apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus, agora vive a angústia da dúvida. E por quê? Porque João, na sua santidade, projetou uma imagem de Deus. Ele esperava um Messias com um machado na mão, que queimaria a palha e traria a justiça divina a ferro e fogo. Mas o que ele ouve? Ele ouve que Jesus está comendo com pecadores, que está curando leprosos, pregando misericórdia. Jesus não estava seguindo o roteiro que João imaginou.
Não. Algo que me chama muita atenção é a delicadeza de Jesus. Ele não diz, sou eu, não, e repreende João. Ele não faz isso. Ele aceita, ele acolhe a dúvida genuína de João e responde com fatos. Ide contar a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, e feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ou seja, era Isaías se cumprindo plenamente, minha gente. Então reparem como isso nos toca. Quantas vezes nós também estamos em nossas prisões e começamos a duvidar. João representa cada um de nós em nossos momentos de crise. Porque João está vivendo aqui o que nós chamamos de crise das expectativas. É o momento em que a nossa ideia de Deus colide com a realidade de Deus. Quantas vezes nós somos João Batista? Nós rezamos, fazemos tudo certinho e de repente a doença bate à porta, o fim de um emprego, o término de um relacionamento, o silêncio de Deus que nos incomoda. E aí lá do fundo da nossa prisão, nós perguntamos, Senhor, és tu mesmo? És tu mesmo ou eu rezei para o nada esse tempo todo? É a pergunta genuína, verdadeira de alguém que realmente se relaciona com Deus, com o Deus verdadeiro. E é curioso porque a dúvida de João não é a falta de fé. Purifiquem essa ideia de que questionar é falta de fé. Pelo contrário, é o amadurecimento da fé. Quando você questionar Deus, é uma prova de que a sua fé é madura. E se você atravessar a crise, a dúvida, sua fé será mais forte, mais viva. Me incomoda aquele discurso, se eu questionei Deus, eu sou o pior dos pecadores. Sinto muito, minha gente, sinto muito. Mas quem não questiona Deus, não é amigo de Deus. Sinto muito. Quem tem todas as respostas do mundo tem uma fé boba, superficial. Porque a fé mais madura é aquela que muitas vezes precisa silenciar porque não tem todas as respostas. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade mais profunda. Por isso, para ter uma relação verdadeira, genuína de amizade com Deus, é preciso ter a coragem de questioná-lo. De se colocar diante dele como a gente se coloca diante de um amigo. Que muitas vezes não atenderá às nossas expectativas, que muitas vezes poderá decepcionar as nossas expectativas. Sim, é claro, decepcionar. Ora, quem não se importa com Deus, não se decepciona com Ele. Só se decepciona quem ama, minha gente. Deus, às vezes, precisa destruir a imagem idólatra que criamos dele. Um Deus que serve aos nossos caprichos, para se revelar como ele realmente é, o Deus que vence o mal com amor. Jesus usa aqui uma palavra-chave, feliz aquele que não se escandaliza. Em grego, skandalon, é a pedra de tropeço. Jesus está dizendo, João, não tropece no fato de que eu sou humilde. Não tropece, João, porque eu não sou o guerreiro que você queria. Adeque-se a mim, converta-se a mim, porque eu não vou me converter a você. É você que tem que se converter a mim. E é bonito pensar que João teve que converter sua imagem de Deus. Ele conhecia as escrituras de cor, minha gente, mas teve que aprender que Deus sempre nos surpreende. Que ele não corresponde muitas vezes às nossas expectativas. E é bonito porque logo depois dessa dúvida, Jesus elogia João. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior. Ou seja, vejam só, Deus suporta as nossas perguntas. Ele prefere a dúvida honesta de João à certeza hipócrita dos fariseus. Peguem o evangelho e olhem, quando os discípulos de João chegam e perguntam a Jesus, Jesus não repreende, manda ele me respeitar, mande ele calar a boca, não diz nada disso, ele acolhe a pergunta de João. Acolhe com serenidade, com tranquilidade. Deus acolhe, Deus suporta as nossas perguntas. Se nós formos honestos com Deus,
nós construiremos a melhor amizade com Ele. Então a gente deve ser muito honesto. E a gente deve pensar muito nesse domingo, porque talvez nós estejamos presos em nossas maquerontes particulares, esperando um milagre bombástico que não aconteceu. O convite de hoje é mudar o foco. Jesus disse: ide contar o que vedes. Vamos parar, minha gente, de olhar apenas para as grades da prisão. Vamos procurar onde os cegos estão vendo e os coxos andando na nossa vida. Vamos ver a mão de Deus que está em torno de nós. Meus irmãos, o Natal se aproxima. O Senhor vem. Talvez Ele não venha resolver seus problemas num passe de mágica, mas Ele vem habitar a sua realidade, para que você não esteja sozinho nela. A palavra Emanuel quer dizer isso, Deus conosco. Ele está conosco, Ele caminha conosco. Que neste domingo Gaudete, a alegria de Maria, aquela que cantou o Magnificat sem ver ainda o cumprimento das promessas, encha os nossos corações. Maranatá, vem Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Não poucas vezes a gente passa o advento fazendo um monte de coisa, se preparando para um monte de coisa, e espiritualmente a gente chega no Natal do mesmo jeito que iniciou o advento. É muito triste um cristão que vive esse tempo dessa forma. Eu faço convite a você, ainda há tempo, ainda há uma semana, não é? Ou seja, no próximo domingo nós já vamos celebrar é o último domingo do advento. Mas Deus não se cansa de nós, Deus não desiste de nós. Até o último minuto do advento, Ele espera a nossa conversão, Ele espera a nossa mudança de vida, de mentalidade, para que a gente possa viver melhor este tempo tão rico que é a festa da encarnação. Prepare-se, cuide da sua espiritualidade, isso é o mais importante que nós temos. É aquilo que nós deveríamos mais dedicar tempo e energia. Essa semana, o Projeto Madre Teresa entra em recesso. Já realizamos nossa última ação e teremos a nossa confraternização, finalizando as nossas atividades em Patos. A todos os membros, um bom recesso, um bom descanso. Lembrem-se, recesso das nossas atividades apostólicas, mas jamais recesso de Deus. Fiquemos unidos a Ele ainda mais na festa da Encarnação. A todos vocês, uma ótima semana. Compartilhe o nosso episódio. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser. Guiai meus passos.